de Êxodo, agora no capítulo 20. Essa manhã nós vamos usar a palavra de Deus, nós vamos passear por 3 capítulos da Bíblia. Primeiro, Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam os meus mandamentos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, impedidos de trazer a Tua mensagem, a Tua palavra, Pai. Não é uma tarefa fácil, ó Deus, mas nós sabemos, ó Deus, e confiamos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, está nos abençoando e nos direcionando, Pai. Nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra, ó Deus, é a lâmpada para os nossos pés, ó Deus, e luz para o nosso caminho nessa terra, Pai. Senhor, fala conosco mais uma vez nessa manhã, ó Deus. Faz de novo, Senhor. Completa os nossos corações com a Tua mensagem, com o Teu Santo Espírito, Deus. Nós necessitamos de Ti e da Tua luz, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A palavra de Deus, em vários momentos, ela fala sobre um pecado do povo de Israel, que sempre afastou o povo de Israel de Deus, que era a idolatria. A idolatria, ela sempre esteve no meio e no centro dos distanciamentos de Israel de Deus. Isso começou lá no Êxodo, quando um povo que havia visto as pragas do Egito que causaram a libertação do povo, todas elas profetizadas antes por Moisés. Moisés falava, Deus falava com Moisés, mas Moisés falava com Arão, e ele anunciava ao faraó e as coisas aconteciam. E aquele povo viu aquilo tudo. E depois, quando partiam em retirada, quando chegaram ao ponto do caminho em que o mar os separava da liberdade, ele viu o homem enviado de Deus, Moisés, levantar o cajado e abrir o mar, graças ao poder de Deus, não ao poder de Moisés, mas ao poder de Deus. E ali eles atravessaram, a palavra diz que eles atravessaram aos pés secos, no meio do mar. E nesse mesmo momento que eles terminavam de atravessar, o mar se fechou e engoliu todo o exército do Egito, todo o exército de Faraó, o perseguidor deles. Aquele povo viu tudo isso. E quando chegou no deserto, eles reclamavam que não tinham o que comer. E Deus mandou um maná celestial, uma espécie de pão que caía do céu. E aquele povo viu aquele pão quando acordava de manhã, aquela semente, aquele pão estava ali para alimentá-los. E não satisfeito, aquele povo se enjoou daquilo e pediu: nós não temos comido carne, nós queremos carne, Moisés. E Moisés ora a Deus, e Deus manda um vento que traz várias codornizes para aquele povo. E aquele povo ali se alimenta da carne daquelas aves, se satisfazendo da vontade de carne. Mas mais uma vez aquele povo não estava satisfeito. E enquanto caminhavam, reclamavam da escuridão noturna. E ali Deus coloca uma coluna de fogo para andar de um lado e do outro deles, iluminando o seu caminho. Mas aquele povo ainda não estava satisfeito. O povo de Israel nunca esteve satisfeito com Deus. Sempre queria alguma coisa a mais. E por mais que Deus fizesse, sempre mais. Quando
Moisés subiu ao monte chamado por Deus, e ali ele recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei do Senhor. Enquanto Moisés ali estava com Deus, já havia alguns dias que Moisés tinha subido, quase um mês, e aquele povo ali chama Arão e diz para ele: a gente não sabe mais o que fazer. Moisés sumiu, ele deve ter morrido lá em cima. Lá. E o que a gente vai fazer? A gente quer um outro Deus, porque esse Deus aí, a gente quer alguém que a gente possa ver, possa tocar. Faz um Deus para nós, para ir na nossa frente, no nosso caminho. E ali é construído o primeiro e maior símbolo da idolatria do homem, o bezerro de ouro. O ouro que havia sido dado a eles pelos egípcios quando saíram lá da terra do Egito. Arão tomou aquele ouro, símbolo da impureza do Egito, símbolo da ganância, símbolo da escravidão, e ali ele fundiu um bezerro de ouro. E enquanto Moisés estava lá em cima, perante o próprio Deus, e Deus escrevia com o seu dedo na pedra as 2 tábuas da lei dos 10 mandamentos, o povo lá embaixo começou a adorar esse bezerro de ouro. E ali, conta o relato bíblico, escrito pelo próprio Moisés, que Deus chamou Moisés e falou: desce lá, porque o teu povo, naquele momento Deus já não chamou mais de meu povo, Israel, mas falou: o teu povo está pecando contra mim. Eles não puderam te esperar, eles não aceitaram me esperar, eles não tiveram paciência. Desce lá agora, porque eu vou matar todo mundo. Eu vou fulminar todo mundo e vou fazer de você novamente uma grande nação através de você, Moisés. Quem acompanhou aí no grupo da igreja, eu coloquei uma parte dessa mensagem lá. Ali você tem o maior exemplo de líder que você pode ter. Porque Moisés, naquele momento, ele poderia ter descido lá e deixado Deus fulminar aquelas pessoas, mas não, ele se prostrou perante o Senhor e disse: Senhor, não faça isso. E ele quis até argumentar com Deus, com o Todo-Poderoso, aquele que sabe de todas as coisas. Senhor, o que vão dizer de você se você fulminar aquele povo? Você tirou eles da terra do Egito, você tirou eles da escravidão para trazer aqui e fulminá-los. Dá mais uma chance, Senhor. Tenha misericórdia. E mais de 4.000 anos depois, nós vemos Jesus fazendo a mesma coisa. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus não precisava dizer aquilo. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha nada que o condenasse. Mas o mesmo povo que ali se desfez de Deus, ele também se desfez de Jesus. Mas Jesus, numa atitude semelhante de Moisés, disse: Senhor, tem misericórdia. Quantas vezes nós condenamos as pessoas por aquilo que elas fazem conosco e não adotamos da mesma misericórdia que Deus teve, da mesma misericórdia que Moisés teve, da mesma misericórdia que Jesus teve. O pecado do povo, a idolatria que afasta o homem de Deus. Mas o que é idolatria? Nós temos, às vezes, por imaginar a pessoa idólatra, nós logo lembramos das imagens de escultura feitas de pau, de pedra sabão, de gesso. Mas idolatria não é só isso. Idolatria é quando você tira Jesus, quando você tira Deus do centro da sua vida e coloca algo no lugar, algo que você acha que vai te satisfazer, algo que você acha que vai ocupar o lugar de Deus na sua vida. Você deixa Deus de lado por aquilo. Hoje em dia nós temos muitos meios de idolatria. E Salomão,
no alto da sua sabedoria, disse que não há nada de novo nessa terra. Tudo se repete. A história se repete mais uma vez quando nós hoje, na modernidade, nós achamos que aquele povo era um povo bárbaro, porque ele fazia imagem de escultura, de touro, de não sei o que lá e tal, e se prostrava perante aquilo. Mas quantas vezes na nossa vida nós estamos prostrados perante um celular, perante uma rede social? Quando nós passamos mais tempo com alguma coisa do que passamos com Cristo, com Jesus, nós estamos idolatrando essa coisa, porque nós estamos deixando Cristo de lado para passar o tempo. Passar o tempo, se divertir. Tirar o peso das suas costas da vida. Quando quem tira verdadeiramente o peso das nossas costas da vida, o fardo pesado que é viver nesse mundo, é Jesus Cristo. Porque Ele carregou tudo naquela cruz. Quantas vezes nós idolatramos coisas desse mundo? Não só redes sociais, coisas imateriais, mas coisas materiais. Quantas vezes nós idolatramos a nossa família? Quando Cristo deve ser o centro também da nossa família. Quantas vezes nós idolatramos pessoas? Quantas vezes nós vemos aí, a gente chama de igreja, mas são templos, igreja é a igreja do Senhor, é uma multidão dos chamados e escolhidos por Deus para o servir. Mas quantas vezes nos tempos que nós temos por aí, nas denominações que nós temos por aí, as pessoas idolatram pastores, idolatram líderes, idolatram cantores evangélicos ou cantores do mundo. Quantas vezes tem pessoas que já chegam no culto, porque elas já têm um nome já, ela fala assim, não, eu vou pregar hoje nessa igreja, então eu vou cantar hoje nessa igreja, mas eu posso chegar no meio do culto para causar aquele impacto, as pessoas verem chegando. Não tem humildade de chegar primeiro, sentar no seu lugar, quer sentar lá na frente, ou quer sentar no primeiro banco, quer chamar a atenção para si. O culto não pertence a nós, o culto pertence a Deus, e a Ele deve ser dada toda a reverência, ao Senhor Jesus e ao Deus Todo-Poderoso. Ele merece toda a nossa reverência. O povo de Israel se esqueceu disso. Por quê? Porque eles viram muitos milagres, mas milagres só não mudam a vida de uma pessoa. O que muda a vida de uma pessoa é quando ela verdadeiramente entende que ela é dependente de Deus e de Jesus. Que o Senhor é o nosso caminho e não as bênçãos que Ele traz para nós. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, alguns meses atrás, todos nós estávamos presos no Egito, mas Deus nos libertou, nos trouxe para o Evangelho, a boa nova, a vida com Jesus. E nós damos mais valor ao que nós conquistamos do que aquilo que Deus nos deu. E tudo que nós conquistamos vem de Deus. Se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, contra os homens contra nós se levantaram, nada sobraria, já dizia o salmista. Nós não conseguiríamos vencer nada e nem viver nada, porque pela multidão dos nossos pecados nós seríamos exterminados, mas pelo amor de Deus pelo mundo, pelo amor de Deus por nossas vidas, pelo sacrifício de Cristo Jesus, nós fomos salvos. E se nós estamos aqui hoje sentados, escutando essa palavra, lendo no nosso dia a dia a palavra de Deus, enchendo o nosso coração de amor, porque Deus é amor. Amém, aleluia. Nós estamos pela misericórdia de Deus. E tudo vem dele, tudo depende dele. E a glória é somente dele. E o povo de Israel se esqueceu disso. A Bíblia começa com a história da idolatria do deserto, em Êxodo 32, passa por ela no templo de Ezequiel 8, e termina com a humanidade inteira adorando a besta do Apocalipse, em Apocalipse 13. Esse é o caminho da idolatria. A idolatria é sutil, ela pode estar em um celular que você não larga,
em um cantor gospel que você idolatra mais do que a palavra de Deus, em um ministério que virou a sua identidade, virou a sua vida, em uma profecia que você recebeu e que você acredita mais nela do que nas Escrituras, mesmo ela estando fora das Escrituras. Em um desejo, em uma teologia, um desejo que te autoriza a viver em pecado, sem peso de consciência. É isso que nós temos hoje espalhados aí. Várias idolatrias em que chamam de evangelho, se transformam em evangelho. Um evangelho fácil, barato, que não tem cruz, que não tem Jesus, que não precisa de Deus, que eu não preciso me humilhar e pedir perdão pelos meus pecados, que a pessoa não se reconhece como pecador, que acha que vai ser salvo porque tão somente está indo em culto, tão somente está frequentando uma religião. A salvação não vem da religião, a salvação não vem das nossas reuniões aqui, mas ela vem única e exclusivamente de aceitar Jesus Cristo como Senhor da nossa vida. Glória a Deus. Amém. O ladrão da cruz é o maior exemplo disso. Quando se aceita Jesus e entende o significado do sacrifício de Jesus, aí sim você é salvo. Deus esquece os nossos pecados. Deus esquece as coisas ruins que temos feito, que o mundo tem feito, as guerras, as idolatrias que temos feito, e nos chama para o novo, para viver uma vida com Jesus. Glória a Deus. Se isso aconteceu com eles, que viram coisas maravilhosas, que viram milagres sobrenaturais, que desafiam as leis da natureza. Você não viu o mar abrindo todo dia? Aquele povo viu isso e mesmo assim foi capaz de deixar Deus. O que será de nós? O que será de nós que não vemos nada disso? Que não vivemos por vista, mas vivemos por aquilo que se chama fé. Que não é o que se vê, mas é o que não se vê. Ninguém aqui viu Jesus crucificado, mas nós sabemos que Ele esteve lá naquela cruz. Amém. Nós sabemos que Ele foi enterrado ali com aquela pedra enorme em cima, tampando o túmulo. Mas nós sabemos que no terceiro dia aquela pedra estava removida. Nós sabemos que Ele não estava lá, que estava vazio o túmulo. Nós acreditamos nisso porque nós temos uma certeza no nosso coração. E isso só vem com o Espírito Santo habitando em nós. Só vem com o toque de Jesus em nossa vida, com o toque do Espírito Santo. Essa certeza. O nosso diácono Flávio já contou que várias vezes o testemunho dele, como ele ignorava isso. Mas Jesus morreu por mim, morreu nada, não pedi ele para fazer isso. É assim que o mundo pensa. Mas quando você abre o seu coração, seja num momento de dificuldade ou de alegria, e o Espírito Santo entra dentro do seu coração, e você sente ali o poder de Jesus, você passa a entender o sacrifício na cruz. Você passa a crer e saber que tudo isso é a mais pura verdade. Jesus quer isso das pessoas, quer isso de mim, quer isso de você. Aleluia! Glória. A idolatria, em Êxodo 32, ela surgiu no meio do povo. Mas no texto em Ezequiel 8, ou mais ou menos 800 anos depois do que havia acontecido lá com o bezerro de ouro, Israel já estava estabelecido, já tinha conquistado a terra prometida, já tinha visto Deus entregar a terra na mão deles, porque não foi pela força deles, mas pelo poder de Deus. Tudo o que aconteceu. Israel tinha visto tudo acontecer, já estava estabelecida como reino, mas novamente Israel abandona Deus. E o pior de tudo, no primeiro momento em Êxodo 32,
Israel, o povo, a idolatria surgiu do meio do povo. Mas agora em Ezequiel 8, a idolatria surge no meio do seio dos sacerdotes do próprio Deus. Ezequiel 8 conta a visão, quando Deus chama Ezequiel e fala com ele: vem cá, Ezequiel, eu vou te mostrar o que Israel tem feito contra mim. E ali Deus chama Ezequiel e fala com ele, leva ele em visão até o templo de Jerusalém, o templo edificado por Salomão. E ali Ezequiel viu uma fenda no muro do templo. E Deus fala com ele: cava nessa fenda, Ezequiel, cava com a sua mão. Ezequiel começa a abrir aquele buraco. E ali a primeira coisa que ele vê, uma imagem na porta do templo. O que Deus, o próprio Deus, chama de a imagem de ciúmes. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Se tem uma coisa que Deus tem ciúmes, é com a sua glória. Se tem uma coisa que Deus tem ciúmes, é com a nossa oração. Deus não divide o nosso tempo com ninguém. Se Ele te dá um tempo nessa terra, é para que você o adore. É a todo tempo. É trabalhando, é no colégio, é na fila do mercado, é no posto de gasolina. A adoração a Deus é durante todo o tempo e Deus não divide essa adoração com ninguém. Ele tem ciúmes disso. A imagem de ciúmes estava ali na porta do templo. E você pode pensar, mas Deus, ninguém viu isso? Não, meu irmão. Jeremias é contemporâneo de Ezequiel. E aí, o livro de Jeremias fala que Jeremias pregou 25 anos na porta do templo, dizendo: arrependei-vos dos seus pecados, porque o juízo de Deus está vindo a vós. Arrependei-vos, Israel. Dizendo que os sacerdotes estavam levando para um caminho perigoso o povo de Israel. E esse caminho perigoso levaria ao cativeiro na Babilônia. E ainda vendo isso, Ezequiel, a imagem de Baal na porta do templo de Deus, o templo edificado a Deus. Deus fala com Ezequiel: cava mais fundo, verás coisas piores ainda, aberrações piores ainda. E Ezequiel continuou cavando e viu uma porta dentro do templo de Deus, uma porta com um quarto. E quando ele abriu essa porta, havia toda espécie de imagem de peixes, anfíbios e répteis desenhados na parede. E ali, os ricos homens de Israel adoravam aquelas imagens. Não era mais o bezerro de ouro, mas era a própria serpente e sua descendência ali que aqueles homens adoravam. E Deus vai mais adiante, cava mais Ezequiel. E Ezequiel continua cavando e ele vê mulheres chorando por Tamuz, o deus babilônico. O culto das emoções. Hoje você chega numa igreja e é tudo para tocar o seu emocional. Luz negra, jogos de luzes, música ambiente, músicas feitas em tom menores e com dissonâncias para poder tocar e levar você a sentir uma emoção. Tudo para quê? Tocar o homem, mas não toca a sua alma. Verdade, Senhor. É isso que nós vemos. As mesmas coisas que aconteciam lá atrás, acontecendo hoje. E Ezequiel foi mais longe e cavou mais ainda, e viu os sacerdotes de Deus virados para o Oriente, adorando o sol de costas para o templo. E se você ler a palavra de Deus, você sabe que Daniel foi condenado à cova dos leões, porque todo dia ele se voltava para Jerusalém, que era contra o sol, e orava ao Deus Altíssimo. E ele contrariou o decreto ali do rei Ciro por causa disso. Porque a oração daquele tempo era ser feita em favor do templo, que simbolizava a presença de Deus no meio de Israel.
Mas o que eles faziam era o contrário. Adorar o sol, adorar a criatura em vez do Criador. Porque as culturas antigas adoravam sol, lua, estrelas, animais, répteis e tudo mais que via, mas não adoravam aquele que os criou, o próprio Deus. E Ezequiel fica tremendamente chocado com tudo que ele viu. Porque como pode alguém que é sacerdote do Senhor, que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, que era onde tinha a presença de Deus e queimava ali um sacrifício, diz a palavra lá em Êxodo, lá, que ele entrava com a cordinha amarrada no pé direito, porque se ele morresse lá, os outros sacerdotes poderiam puxar o seu sacerdote. E aquele homem entrava todos os anos ali e fazia oferendas a Deus, não morria, porque a presença de Deus já não estava mais no templo. Porque o templo de Deus não é esse prédio físico, nunca foi. A presença dele pode até ter habitado ali por um tempo, mas nós não conseguimos mais prender Deus no templo, porque o templo que Deus habita não é feito por mãos de homens, é a nossa vida, é o nosso corpo. É com Ele que devemos dar glória ao Senhor. É Ele que significa aquilo que... Amém, parece. É isso que é o que Estevão falou. Tu não habitas em templos, mas em templos feitos por mãos de homens. Não habitas em templos feitos por mãos de homens, mas habita no nosso meio. Deus habita em nós, na nossa vida. E quantas vezes nós colocamos imagens de ciúmes na presença de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós largamos Deus para poder adorar outras coisas? Quando a adoração deve ser só a Deus. Tudo se repete novamente. A idolatria está aí. A idolatria, ela faz parte da vida do ser humano. João Calvino dizia que os homens o coração do homem é uma fábrica de deuses. É uma fábrica idólatra. E é verdade. Porque ao menor momento que Deus parece distante, como Moisés foi distante do povo, ao menor momento em que nós nos sentimos e achamos que Deus nos abandonou, a primeira coisa que nós fazemos é procurar algo para suprir. Em vez de ficarmos em constante oração e buscarmos no Senhor as respostas dos nossos problemas, ou do silêncio de Deus em nossa vida, nós buscamos outras coisas para resolver os nossos problemas. Nós ficamos doentes e nós primeiro procuramos um médico e não contamos para Jesus o nosso problema. Não é que você não tem que ir no médico, mas Jesus é o teu Deus. Você não foi batizado nas águas, você um dia não disse: eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor. Você não entregou o seu caminho a Ele. Então por que você não tem intimidade de falar com Ele: Senhor, eu estou passando por isso, isso e isso. Age na minha vida. Eu tenho uma consulta amanhã. Ilumina o meu médico, Senhor. Ilumina aquela vida para que Ele possa me dar a solução. Mas eu sei que a solução vem de Ti. Assim é. Assim deve ser a vida do cristão. E no último estágio da adoração, chega no livro de Apocalipse, capítulo 13. A idolatria culmina nisto. Não é apenas um erro do passado, é o sistema do anticristo no fim dos tempos. Anticristo é tudo que é contra Cristo. Ele é o contrário de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. O anticristo é o descaminho, é a mentira e é a morte. É isso que ele é isso que ele vai ser no final desses tempos. Apocalipse 13:4 diz assim: e adorarão o dragão, adorarão a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 10, diz assim:
cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com sinais e prodígios de mentira. E ainda em Apocalipse 13, versículo 5, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que fossem mortos todos os que não adorassem. Nos últimos tempos, os tempos que estamos vivendo, a adoração, a idolatria será oficializada. Jesus será tirado do templo. Eles vão tentar tirar Jesus do templo das nossas vidas e colocar um outro Jesus, um anti-Jesus, alguém que tem as palavras contrárias ao que o Mestre ensinou. E a idolatria vai chegar ao seu máximo, ao seu nível máximo, porque ela vai ser global, ela não vai ser só numa tribo, ela não vai ser só num povo, mas ela vai ser em todo lugar. Cabe àqueles que estiverem aqui, cabe a quem for lavado e remido no sangue do Cordeiro, manter a essência de Jesus Cristo vivo. Não se curvar ao bezerro de ouro, não se curvar às imagens de escultura, não se curvar às coisas que essa vida oferece. Porque o anticristo, quando chegar, ele vai oferecer uma vida fácil para nós. Ele vai resolver os problemas da humanidade. Tudo que você está vendo hoje, guerras pipocando para tudo quanto é lugar, em todos os continentes. Cada dia surge uma guerra nova. A cada dia surge uma guerra econômica nova. Homens querendo derrubar homens, líderes querendo derrubar líderes. Tudo clamando pela vida do anticristo. Tudo clamando por aquele que vai resolver o problema terreno desta terra. Não o problema verdadeiro, que é o problema espiritual. E no ápice dessa destruição ele vai surgir, trazendo a resposta para as perguntas dos líderes globais, trazendo a resposta para os problemas da humanidade, resolvendo o problema da fome, resolvendo o problema das doenças, resolvendo tudo aquilo que nós achamos que dificulta a nossa vida, dificulta realmente, mas não pela verdade. O próprio apóstolo Paulo diz que será com prodígio de mentira, pela mão do próprio Satanás. Mas Jesus não é a mentira, Jesus é a verdade. Isso vai durar um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, porque quando isso estiver no seu ápice, tudo parecer perdido, o céu vai se escurecer. A lua não dará o seu brilho nem o sol. O céu vai se enrolar como um pergaminho. As estrelas do céu serão abaladas. E nós vamos ver o sinal do Filho do Homem, que estará voltando sobre essa terra. Não agora como servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Como aquele que vem com um cetro de justiça para poder julgar as nações, para julgar esses homens que pelas mãos deles milhares morrem hoje, milhares são consumidos, pelas mãos dos cientistas que propagam doenças aos milhares, propagam bem, mas também propagam mal, e Deus vai julgar. O Senhor Jesus vem para julgar essas pessoas. Oh, Deus! Mas nós que somos lavados no sangue do Cordeiro, que estamos debaixo da graça de Deus, que estamos munidos do sangue de Jesus nos nossos corpos, nós seremos os que estiveram mortos, ressuscitados e transformados, os que estiverem vivos transformados, não pela vergonha eterna, mas para ser abençoados por Deus. Oh, glória a Deus! Para andar em ruas de ouro, para nadar em mares de cristais, mas mais do que isso, estar para sempre com o nosso Deus, onde não haverá choro, onde não haverá doenças, onde a palavra diz que o Senhor Jesus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Glória a Deus! Glória! Onde tudo acabará. Aleluia! Onde eu não precisarei mais do meu carro, você não precisará mais da sua casa. Oh, Você não precisará glória. mais acordar cedo da manhã
ter aquela rotina de todo dia trabalhar, porque você nem sequer dormirá. Você passará o dia na presença do Senhor. Isso diz lá em Apocalipse. Nós estaremos para sempre ouvindo o louvor dos anjos ao Senhor e cantando com eles, e adorando ao nosso Deus, e tendo a nossa vida, mas uma vida sem amargura, sem rancor, sem medo, sem tristeza, sem nada que possa nos atrapalhar. Porque o nosso ídolo maior estará conosco para sempre. Não só em nossos corações, mas em presença física. Em Apocalipse diz que nós não vamos precisar do sol mais, porque o próprio Deus iluminará essa terra. Essa terra será transformada e nós não precisaremos mais da lua para controlar as marés, porque Deus estará no nosso meio. Aleluia! E nós louvando e engrandecendo o nome dele, vivendo para ele e por ele. Mas aqueles que, infelizmente, se entregarem à idolatria, se entregarem ao pecado, terão um triste fim. Isso não é para pôr medo, porque o cristão não deve ter medo do seu fim, ele deve ter certeza do seu fim, certeza que ele estará com Deus, que ele estará com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os que não serviram a Deus não terão uma vida agradável, não terão um fim agradável. Mas isso não foi preparado para eles, foi preparado para o diabo e seus anjos. É nós que escolhemos o caminho que devemos seguir, é nós que escolhemos os caminhos que percorremos. Nós às vezes ficamos perplexos com as injustiças desse mundo. Nós olhamos e o mesmo Deus que manda a chuva para um agricultor pequeno de subsistência, um agricultor que tem lá a sua lavoura pequena, é o mesmo Deus que manda a chuva para o latifundiário, que isso pode ser pregado. Deus é justo com todos e a sua justiça vai acima de todas as coisas. Deus não aceita idolatria. Deus não aceita pecado. Ele perdoa os pecados quando vê arrependimento simples e verdadeiro no coração das pessoas, mas ele não compactua com o pecado. E o mesmo Deus que produz o que é bom para o pequeno e para o que é grande, ele também vai dar o mesmo julgamento para aquele que pratica o mal ou para aquele que pratica o bem. Isso foi semana passada. Eu fiquei meio ansioso porque morreu um cantor de rock, heavy metal, Ozzy Osbourne. Eu vi homens de Deus e pastores falando que ele era um servo de Deus. E eu já contei aqui que eu gosto muito de música, sou músico, né? Tem a ver aí na família aí. Mas eu já andei por caminhos, eu já falei sobre música aqui. Quanto é perigoso certos tipos de música, certas músicas. Aquilo que você está cantando, às vezes, palavras que você diz ou coisas que você escuta. E eu fiquei embasbacado, para não dizer outra coisa, quando eu vi pastores falando lá, porque as letras da música dele, algumas delas falavam de Deus. Meu irmão, eu escutei heavy metal quando eu tinha a maior parte da minha vida. Eu gostava muito de rock, ainda gosto de falar do time. Mas eu parei de ouvir, eu deixei isso. O pastor Márcio me conheceu quando era novo, ele me conheceu com os cabelos meio grandes, né? Tem tempo mesmo. E eu gostava. Só que eu fui criado na igreja. Quando você passa, o Espírito Santo me levou a perceber nas letras sutis frases do diabo, quando não era diretamente falando sobre ele. Um homem que teve a alcunha de príncipe das trevas, que fazia rituais satânicos, ele não era um servo de Deus. Ele pode até ter sido salvo, como eu disse aqui, do ladrão da cruz. A gente não sabe no último momento o que aconteceu nas últimas horas da vida dele ali. Nós não estamos julgando, mas pela vida dele, a palavra diz que pela árvore conhecereis os seus frutos.
pela vida que aquele homem levou, de drogas, de tantas pessoas que ouvindo suas músicas se suicidaram, porque eram músicas depressivas. Aquele homem não era um servo de Deus quando ele escreveu aquelas músicas. Pode ter alguma coisa ali que se pode forçar para ser, mas não era. E esse é mais uma vez um aviso, um alerta que eu faço para a igreja: tome cuidado com o que você ouve. Tome cuidado. E eu estou dizendo isso com conhecimento de causa. Eu já estudei sobre a influência da música. Eu, como apologeta, como estudante de seitas e heresias, eu sei o que eu estou falando. Aqueles mesmos deuses que os sacerdotes adoravam ali, eles estão por aí hoje. As coisas não mudaram. Eles só mudaram para novos deuses, para novos tipos de adoração. A música é um caminho para Deus tocar a sua alma. Ela é um instrumento divino. Ela é um instrumento espiritual. Não há como negar isso. Quando você está triste lá e você coloca lá um louvor lá que fala o seu coração com uma mensagem bíblica verdadeira, e você escuta aqui o Espírito Santo fala ao teu coração e muda a sua vida ali naquele momento. Se você estava triste, você sente o consolo de Deus na sua vida. Mas quando você está num momento perturbado e você ouve uma música que te leva para baixo, você também fica mais perturbado ainda. Porque a música é um instrumento espiritual na sua vida. É um instrumento que foi feito por Deus para ser divino, para conectar o homem a Deus de uma forma esplendorosa. Por isso Deus tem adoração lá. Por isso que fala que no final os anjos cantarão: glória, glória, santo, santo, santo é o Senhor. Por isso que os serafins louvam o Senhor de dia e de noite. Porque a música só foi feita para tocar a sua alma, para conectar você a Deus, para fazer aquilo que a religião diz que faz: religar você a Deus. Ouça com cuidado o que você está ouvindo. E eu não estou falando só de música do mundo, até música gospel, música evangélica. Ouça com cuidado, preste atenção na letra. Examine, veja se aquilo fala mesmo o que está escrito na palavra de Deus e esse está dentro dos ensinamentos do Senhor Jesus. E eu quero encerrar essa mensagem não dizendo outra coisa, senão o que eu abri falando aqui no culto. Quem é do Senhor, vem a mim. E não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus que está falando com você nessa manhã. Aleluia! Quando Moisés desceu do monte e irado quebrou as tábuas da lei e se pôs perante a congregação e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Quem não está compactuando com esse bezerro de ouro, vem a mim. E ali somente uma tribo das 12, a tribo de Levi, acompanhou Moisés. O Senhor hoje está chamando os escolhidos. Glória a Deus. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E os escolhidos não são outros senão aqueles que escolhem fazer a vontade do Senhor. Quem é meu, vem a mim. Quem é do Senhor, vem a mim. O Senhor está te chamando nessa manhã. Largue a idolatria do seu celular, do seu smartphone. Largue a idolatria das redes sociais. Largue a idolatria ao seu emprego, ao seu patrão, ao seu pastor preferido, ao seu obreiro preferido. Largue a idolatria ao seu cantor preferido. Eleve o seu pensamento somente a Deus, porque é Ele quem te socorre na hora do perigo. É Ele quem te livrou do laço do passarinheiro, é quem livrou a sua vida. É Ele quem te deu salvação e vida eterna. É Ele quem gritou na cruz: está consumado. Oh, glória! Aleluia! Largue a idolatria pelos outros ídolos. Largue tudo e venha para Jesus. Quem é do Senhor, venha a mim. O Espírito te chama nessa manhã. Glória a O Deus! Espírito te chama nessa manhã.
Se coloque de pé, nós vamos orar. Hoje, Encerrando essa mensagem, passando a palavra para o nosso pastor Márcio. Você coloque a mão no seu coração, peça a Deus para tirar de você aquilo que você acha que prejudica a sua comunhão com Cristo. Eu não sei o que é, mas você sabe. Porque o Espírito Santo nos confronta e Ele fala no nosso coração o que nos atrapalha. Hoje nós temos muitas coisas que nos atrapalham de servir ao Senhor. É preguiça, é o dia a dia, é o trabalho, é o tempo perdido no celular, nas redes sociais, é o tempo perdido viajando e buscando só o prazer nessa terra. Não que isso não seja lícito, mas que demais atrapalha. Nós precisamos ter uma vida voltada ao Senhor. Nós precisamos ter uma vida voltada ao nosso Deus. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai amado, nessa manhã, ó Deus, nós como congregação, como servos, Deus, filhos amados, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, tira de nós aquilo que nos separa de Ti, Senhor. Tira da nossa vida, ó Deus, arranca do nosso coração, ó Pai. Como Paulo disse lá no Areópago, Pai, num ali, ó Deus, num pedestal que estava vazio, ó Pai. O nosso coração às vezes fica vazio, ó Deus, e nós colocamos outros deuses lá, mas esse lugar é o lugar do Deus invisível. aleluia. Aquele que cura, que liberta, que fala, que batiza, que derrama fogo sobre as nossas cabeças, que nos faz brilhar de novo, que lava e limpa o cativo, que cura o ferido, Pai. Nessa manhã nós pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe a vida de todos nós, ó Pai. Que o Senhor venha tirar tudo aquilo que nós colocamos no Teu lugar, ó Deus, e que se transforme em idolatria, ó Deus, e que se transforme em imagem de ciúmes para Ti, ó Deus. Nós renegamos isso, ó Pai. Nós entregamos na Sua mão a nossa alma, a nossa vida, o nosso espírito, ó Pai. Sabendo que só o Senhor é Deus e só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ó Pai. Quantas vezes nós negamos a Ti para passarmos momentos, ó Deus, de espairecimento, ó Deus. Passarmos momentos, ó Deus, que nós achamos, ó Deus, que nós estamos aliviando a nossa carga, ó Deus, mas a nossa carga só é aliviada quando nós colocamos ela em Jesus, ó Pai. A nossa cruz é pesada, como a cruz de Jesus, ó Pai, mas nós lançamos ela sobre Ele, ó Pai, como Ele pediu, ó Pai, e a nossa vida é transformada, ó Deus. E o fardo passa a ser leve, ó Pai. E tudo passa a mudar na nossa vida, Deus. E a alegria vem, ó Pai. Mesmo nos momentos de tristeza, ó Pai. Mesmo nas dificuldades, ó Pai. Mesmo quando passamos por momentos de doença, Deus, nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Pai. E o Senhor não nos desamparará, Pai. Até o dia da nossa morte, até a consumação dos tempos, ó Pai, o Senhor estará ao nosso lado, ó Pai, e o Teu Santo Espírito está ao nosso lado, Senhor. Fala conosco nessa manhã, ó Deus, derrama o Teu Espírito, completa essa palavra aos nossos corações, ó Deus, para que nós não possamos ser como o povo de Israel, ó Pai, mas possamos ser, ó Deus, como a igreja escolhida por Ti, ó Deus. A igreja que louva, canta do fundo do coração. Aleluia! Uma adoração simples e verdadeira, ó Pai. Que não precisa de show de luzes, Senhor. Não precisa, Senhor Deus, de nomes, ó Pai. Mas precisa somente da Tua presença, Senhor. Essa é a nossa satisfação, Pai. Estar em Tua presença, Pai. Nós não precisamos de multidões, ó Pai. Nós precisamos do Senhor Jesus. Glória a Deus! Oh, Pai, faça, Deus, a Tua vontade no nosso meio, Deus. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, Deus, o nosso carinho, Senhor, pela Tua pessoa, Deus. Oh, Pai, fica conosco, Pai. Nos prepara mais uma vez, oh Deus, para essa semana, Deus, debaixo da Tua graça, Pai, debaixo do Teu poder, do Teu perdão, Senhor. Oh, Senhor, e continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode sentar, irmãos e irmãs. Graças a Deus.
por esse domingo, por estarmos aqui na presença do Senhor. Eu gosto de dizer que nós começamos a semana, com esse espírito de adoração. Primeiro dia da semana, as primeiras horas, nós estamos aqui oferecendo a nossa primícia. Há quem fale sobre primícia apenas relacionando ao dinheiro, aos recursos, mas a primícia também é o nosso tempo, até porque o nosso tempo também é algo que nós também ensinamos aqui. Nosso tempo é dinheiro, o dinheiro é o nosso tempo, como ela dizia. Mas nós aqui ofertamos o início, as primeiras horas da nossa semana ao Senhor, neste culto de adoração. E eu fico feliz que o Senhor tem podido, o Senhor tem nos dado sabedoria para estabelecer pessoas aqui que têm tido o mesmo espírito de buscar o conhecimento da palavra, como hoje, a escala do nosso diácono Amarildo. Temos também, domingo passado, tivemos aí, domingo retrasado, o nosso diácono Flávio, temos a pastora Rosana, estou eu aqui. E Deus não tem deixado faltar o mantimento, a palavra, para que nós possamos ficar instruídos, para que nós possamos ter um crescimento saudável, crescimento espiritual, porque nós nos alimentamos, no nosso dia a dia, almoçamos e bem, jantamos, não podemos deixar faltar o alimento espiritual. E eu fico feliz porque durante a semana é muito importante, nosso diácono Marinho trouxe aí a importância de nós não ficarmos só na rede social, no destaque, Deus vai falando, Deus sabe, fala a Deus, como dizíamos antes, tem um louvor que fala assim, fala a Deus, e a gente usava aí essa parte. E quando nós também nos apegamos à palavra, o Senhor vai falando conosco durante a semana, e chega aqui no domingo, o Senhor vem confirmando. E eu fico feliz que o Senhor falou aqui, usando o nosso irmão, sobre culto de emoção. Essa semana eu estudei um pouquinho sobre isso, e culto de emoção versus culto de adoração. Nós estamos vendo aí travestido de culto de milagres, de culto de libertação. Não que não tenhamos necessidades, não é isso, como nosso irmão disse, a gente aqui não julga essas coisas, que a igreja pequena também tem, às vezes, a grande, ela acha que aquilo é o melhor, a pequena às vezes julga por não estar, não é isso, mas é o destaque para a realidade. Nós precisamos de palavra, aprendizado, nós precisamos de conhecimento. O povo tem errado porque tem faltado conhecimento. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós precisamos. Então eu agradeço ao Senhor que Deus tem usado, vocês que têm vindo trazer a palavra, vocês que têm vindo ouvir, nós que temos vindo ouvir a palavra a cada domingo. E outra coisa também, lendo o nosso devocional, algo que o Senhor também me tocou aqui na palavra quando o nosso irmão falava, porque quando nós falamos de idolatria, nós falamos de palavra, nós estamos fazendo algo diferente, porque as pessoas estão preocupadas hoje com números, mas em relação a Cristo, sempre foi o remanescente, que ficou. Não são as multidões. Nós vemos lá do povo de Israel, restou por final lá só a tribo de Benjamim e de Judá. Depois, lá na época de Elias, o Senhor falou com ele achou que era só ele, mas o Senhor ainda disse que não tinha ficado só ele, mas mesmo assim era apenas um remanescente. Apenas 7.000 que não tinham se dobrado a Baal. Aqui nós vemos nosso irmão falando, Ezequiel com aquela visão, vendo ali quantos poucos adoradores estavam. Depois nós vemos aqui no tempo de Cristo, apenas ali 120 reunidos.
que vão ali depois levar à frente aquela mensagem. Não é diferente nos nossos dias. Tem lugares cheios, tem, mas infelizmente às vezes só pelos cultos da emoção. E nós precisamos de conhecimento. E a gente sabe, né, como que é essa questão de conhecimento. Nós estamos recebendo hoje aqui com muita alegria esse casal, Edivânia e o Renato, trabalham aí com o conhecimento, né? Nem no mundo secular as pessoas não estão buscando, né? É uma luta, né? Tem que estar ali, tem hora que está de graça, tem hora que você está dando ali a bolsa de 100% e se bobear a pessoa não vai. E isso nós vimos em todos os aspectos, né? Mas nessa manhã nós somos cheios, nós que pregamos a graça de Deus, é pelo favor de Deus, é pelo amor de Deus que o Senhor trouxe para nós esta palavra hoje, para nos alertar, porque os tempos são difíceis, né? Cada vez mais nós vamos vendo, né? A política mundial, as situações que estão aí diante de nós, não é para nós atemorizarmos, não, é para nós vivermos. É para nós vivermos a viagem, né? Eu vi algo esses dias, estava até conversando com as crianças, né? A gente passou um pouquinho também essa semana, e às vezes a gente fica muito preocupado com a chegada, né? Mas quando eu chegar lá, quando chegar lá vai ser bom. Mas nós temos que aproveitar o caminho. Já que eu lembrei disso, depois da gente errar o caminho, às vezes, vai no lugar, entra por aqui, vai no GPS, vai ele, você, calma, vamos aproveitar o momento juntos, né? As coisas divertidas, né? Vamos lembrar aí do nosso irmão Flávio aqui, ó. O irmão Flávio foi fazer uma viagem recentemente, ele foi um dia antes esperar o ônibus, né? Isso aí, então aproveitar o quê? Vamos aproveitar o momento. Então, quando o Senhor está nos dando aqui hoje, mas eu tarifaço, mas não sei o que, Jesus vai voltar, vai. O tarifaço vai acontecer, vai, mas nós vamos viver o nosso momento. A pandemia veio, todo mundo desesperado, o Senhor não cuidou de nós? É isso aí. Quando nós nos entregamos a Ele, como nessa palavra, nessa manhã, o Senhor está falando, quando nós não olhamos para os ídolos, quando nós não trocamos a adoração do verdadeiro Deus para os ídolos errados, o Senhor cuida de nós. Então nessa manhã é só destacar, a palavra já foi dada, né? Não posso falar demais para nós não perdermos a essência dessa mensagem, mas leva no seu coração esses princípios, porque certamente, como tenho dito aqui, a cada domingo de manhã nós vamos precisar dessa palavra amanhã, depois, e na hora que você precisar, você vai lembrar, porque como nós estamos aqui para a gente crescer, para a gente aprender, para a gente fortalecer em espírito, em verdade. Por quê? Precisamos ser cristãos fortes. Porque, gosto de dizer isso, para que nós possamos estar preparados, porque quando nós saímos aqui, os problemas estavam lá. Estavam. Jesus não nos enganou. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. É esse Jesus que nós adoramos e que o Senhor usou o nosso diácono marido hoje para nós fortalecermos o nosso entendimento, a nossa fé nele. É Ele que nos ajuda, independente do que vai acontecer, independente do que você vê amanhã, hoje mesmo, o Senhor estará contigo. Amém? Deus abençoe a cada irmão, cada irmã que acordou cedo, veio aqui, porque podíamos estar dormindo um pouquinho mais. Se você não tivesse vindo, você tinha dormido 1 horinha, 2 horinhas mais. Eu também sei acordar meio-dia lá para poder começar a fazer um almoço, mas você veio estar aqui conosco, veio encher, veio ganhar conhecimento. Graças a Deus, Deus abençoe, Percebendo aí um casalzinho novo aí. Como é que foi a primeira semana de casado, hein? Maravilhosa? Oh, glória, hein? Deus abençoa, em nome de Jesus. Esse é um momento também de adoração,
não muda, né? Nossos jovens vão estar aqui louvando, e você é convidado a deixar sua oferta de amor. Se você trouxe, né? Se você pode, você deixa, né? Aqui na presença do Senhor, para que nós possamos administrar, cuidando dessa obra, para que nós possamos colocar nossos planos à frente, fazer com que as coisas melhorem cada vez mais. Comentei aqui durante essa semana, né? Fico feliz que às vezes a gente vai fazendo, e aqui a gente cuida, a gente não faz campanhas, propósitos, e o Senhor vem nos sustentando há tanto tempo. Falei em pandemia, quando muitas igrejas pequenas fecharam, até grandes, né? Aqui na nossa região mesmo, aqui por perto, já não estão mais abertas, e nós estamos aí. Nós não tivemos necessidade nesse tempo todo, que o Senhor cuidou de nós. Por quê? Porque os irmãos têm dado com alegria, com amor. Aquele que pode, o que não pode, entrega ao Senhor, o Senhor vai te abençoar, né? E nós continuaremos fazendo essa obra do Senhor. Enquanto nossos irmãos vão estar adorando, você pode deixar a sua oferta. E, né, logo depois, nosso irmão Amarildo vai estar orando, agradecendo, encerrando, agradecendo as ofertas, né, abençoando aqui a vida do Renato e da Edivânia. Muito obrigado pela vida de vocês, viu? Eles são parceiros nossos ali na MAC, o Flávio também, ó, é nosso irmão lá, o Renato você já conhece, né? Estão conversando conosco lá. Eles vieram de Três Rios e estão abrindo um ponto ali, juntamente conosco, né, da Unifecaf, que é uma faculdade. Você que quer estudar, é isso aí que a gente fala sempre, ó, tá? Eles estão aí conosco, e a gente quer estender, né, o conhecimento da palavra, e também o conhecimento para nós podermos viver nesse mundo, fazermos o nosso melhor com aquilo que Deus vai nos capacitar, né, dando oportunidades. Então, esse casal abençoado, Deus trouxe eles lá de Três Rios, saíram lá do quentinho para vir para a gente de fora, geladinho. Estão aí começando esse mês, se Deus quiser, né? Vamos estar começando ali eles já estão, né, em atividades aqui, mas estarão ali no ponto ali, do lado ali da abordagem, naquela porta, né? Então, que Deus possa abençoar a vida de vocês aqui, o trabalho de vocês, né? O Instituto Edivânia Gonçalves, né? Possa ser abençoado aqui em Juiz de Fora, e que essa parceria possa trazer muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por vocês terem vindo, tá? Enquanto vocês não forem congregar, né? Que a congregação de vocês é lá, né? Vocês estão sendo convidados para estar aqui conosco. É esse povo humilde aqui, mas é uma família, tá? Faltando alguns hoje, que nós temos a nossa irmã, a pastora Rosângela e o Geraldo, mudaram na sexta-feira, viu? Passamos por lá na nossa viagemzinha, né? Que lugar maravilhoso. Não dá vontade nem de sair, mas é um lugar maravilhoso ali no caminho ali de Monte Verde, né? Privilégio. Lugar muito gostoso mesmo, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? Oremos pelos nossos irmãos que têm cuidado aí, né, dos seus familiares, né, como a nossa irmã Cecília, e não deixemos, né, de congregar, não deixemos de orar, não deixemos de adorar somente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé? Adorar o nome do Senhor? Vamos querer mais de Jesus? Amém? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, o desejo eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz.
Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar os dízimos e ofertas. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, encerrando o culto, Deus, de louvor e adoração ao seu nome, Deus. Como tudo que nós dissemos aqui, ó Deus, nós sabemos que o Senhor se fez presente em nosso meio, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, continue nos edificando durante essa semana, ó Deus. Nós, ó Deus, te entregamos aqui os dízimos e as ofertas, ó Deus. Pedimos que o Senhor multiplique, ó Deus. Sabemos que elas têm sido aplicadas com sabedoria, ó Deus, e debaixo da tua unção, debaixo da tua graça, ó Deus. E é para o crescimento da tua obra, Deus, da tua palavra, Deus, daquilo que nós temos pregado aqui, Senhor. Ó Senhor, nós pedimos também, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos visitantes, ó Deus, que estão aqui hoje, ó Deus. Edivânia, Deus, e o Renato, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida deles, ó Deus. Nesse novo empreendimento deles, ó Deus, nessa cidade, ó Deus. Que o Senhor esteja derramando sabedoria, unção e poder, ó Pai. Que o Senhor esteja confortando o coração, ó Deus. Que o Senhor esteja multiplicando aquilo que eles já têm, ó Pai. E derramando bênçãos sem medidas, ó Deus. Nesses irmãos, ó Deus, que são servos do Senhor também, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, pela vida do Geraldo e da pastora Rosana, ó Deus, que estão passando por essa
essa mudança, Pai. Que o Senhor esteja os abençoando, Pai. Que o Senhor esteja guardando, Deus. Que o Senhor esteja pondo tudo no lugar, ó Pai. Esteja abençoando, Deus. Eles são pessoas abençoadas e fazem parte da nossa família, Deus. E nós queremos eles aqui junto conosco, Pai. Que o Senhor esteja cada dia, ó Pai, dando crescimento na vida deles, ó Pai. Nós te pedimos também pelos aqueles irmãos que estão enfermos, ó Deus. Que por um motivo ou outro não estiveram aqui hoje, ó Deus. Esteja curando, libertando e abençoando, Pai. Que abençoa a vida deles, ó Pai. Cura, liberta, ó Pai. Cura, ó Deus, da doença emocional, ó Deus. Cura da doença física, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor ainda faz, ó Pai. Oh, Pai amado, te peço que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Nos leve para casa, Deus, assim como o Senhor nos trouxe, Pai. Embaixo da Tua graça, Deus. Debaixo da tranquilidade, da paz do Teu Santo Espírito, Pai. Nos proteja, Deus. Nos guarde, nos livre durante toda essa semana de todo mal, Deus. Para que na sexta-feira, Deus, nós estaremos aqui, Deus, louvando o Santo nome, Deus. E no domingo de novo, Deus, prestando culto a Ti, ó Deus. Debaixo da tua unção, Pai. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor.